todos, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência então no nosso estudo sobre o arrebatamento. Hoje vamos continuar 2 Tessalonicenses, capítulo 2. O título é A vinda do Messias, ponto. A revelação da apostasia, ponto. E o homem da iniquidade. Observe que são 3 assuntos que a gente vai tratar aqui nesse vídeo hoje. 3 assuntos separados. Versículo 1. Entretanto, em relação à vinda do nosso Senhor Yeshua, ou Jesus, o Messias, e a reunião para o encontro com ele, nós lhe pedimos, irmãos. Então aqui Paulo está falando com os Tessalonicenses. Observe que essa palavra encontro, que está aqui embaixo, e a reunião para o encontro com ele, então essa palavra encontro diz respeito ao Strong 1997, que no grego é epsinagogue. Então aqui Paulo está se referindo ao encontro nas nuvens. Eu vou deixar esse Strong na descrição do vídeo para que você possa verificar. Depois da última trombeta, ou seja, da grande tribulação. Então, esse encontro, ele acontecerá ao soar da última trombeta. Observe que a vinda e o encontro são eventos que acontecem praticamente ao mesmo tempo. Quando o Messias vier, será para um encontro nas nuvens. Versículo 2. Que não se deixem abalar em pensamento, nem se tornem extremamente ansiosos por causa de um espírito, ou uma mensagem transmitida, ou uma carta supostamente escrita por nós, com a afirmação de que o dia do Senhor já chegou. Ou seja, Paulo está dizendo para os Tessalonicenses, não achem, não imaginem até mesmo que eu os enviei uma carta a respeito da vinda do Messias. E não acreditem em espíritos, por exemplo, que era bem comum as pessoas acreditarem no que os espíritos falavam, né? Ou mensagens transmitidas, seja lá o que for, as pessoas acreditavam muito nisso. Então Paulo está exortando o povo de Tessalonicenses para que eles não acreditassem que a vinda do Senhor já havia chegado, e tampouco acreditassem se recebessem uma carta escrita por ele. Paulo falou isso admitindo tal possibilidade. Então, se ele orientou as pessoas de Tessalonicenses a não acreditarem, caso existisse uma carta escrita por ele, que a vinda do Senhor, que o dia do Senhor já havia chegado, é porque ele sabia que existia essa possibilidade desse engano. E com essa fala, ele visa garantir que nenhum meio de ensino, nem mesmo uma suposta carta dele, deveria receber a atenção caso afirme que o dia do Senhor já tenha chegado. Esse dia do Senhor, conforme já estudamos, será para juízo final, condenação. Versículo 3. Não deixem que ninguém os engane de nenhum modo, porque o dia não virá antes da apostasia e de ter sido revelado o homem que se separa da Torá, ou seja, o homem que vai contra os mandamentos do Criador ou contra os ensinamentos do Criador, o destinado à perdição. Apostasia significa abandono da fé, abandono da obediência à Escritura. Então, que dia não virá? Que está escrito aqui, porque o dia não virá antes da apostasia. Que dia é esse? A volta do Messias, para o encontro, alguns chamam arrebatamento, nas nuvens, e após o juízo final. Então, primeiro a vinda do Messias, depois o encontro, o arrebatamento, e após o juízo final. Então, a volta do Messias e o encontro nas nuvens
só acontecerá depois da apostasia. E além da apostasia, o homem da iniquidade, o anticristo ou antimessias, já terá sido revelado. Só depois dessa revelação é que a volta e o encontro acontecerá. Então, espero que tenha ficado bem claro essa parte para vocês, que não tem como ter um arrebatamento ou um encontro nas nuvens sem antes acontecer a apostasia. E além da apostasia, o homem da iniquidade, o antimessias, o anticristo, ele precisa ser revelado. E só depois dessa revelação é que vai ter o encontro com o Messias, ou o arrebatamento. Versículo 4. Ele, o antimessias, se oporá, ou seja, será um obstáculo, um adversário a tudo o que as pessoas chamam Deus, ou transformam em objeto de adoração. Ele se colocará acima de tudo, a fim de que se assente no templo de Deus e proclame ser Ele mesmo Deus. Tudo que as pessoas hoje consideram Deus, isso referindo no total, tipo imagens, outros deuses, independente, tudo que as pessoas consideram Deus. Não precisa ser exatamente o Deus da Bíblia. Qualquer coisa que elas idolatrem. Tudo isso, qualquer coisa, qualquer imagem, ele vai se opor. Ele não vai aceitar que as pessoas idolatrem ou adorem qualquer outra coisa, qualquer outra imagem que não seja a dele ou ele. Então ele vai se opor a tudo o que as pessoas chamam Deus hoje, ou o que as pessoas acreditam ser Deus. E já afirmo aqui que qualquer coisa que se considere Deus, ou que as pessoas façam disso Deus, seja imagem ou qualquer outro objeto, Arca da Aliança, pessoas, qualquer outra coisa, tudo isso vai contra a própria palavra do Criador. Isso já vai contra a palavra do Criador. E o antimessias, quando ele vier, ele vai deixar estabelecido que nada poderá ser adorado a não ser ele. Outro detalhe aqui é sobre o homem da iniquidade se assentar no templo de Deus, que muitos acreditam ser um templo físico. Esse trecho ele faz referência ao rei de Tiro, na passagem do profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 1 e 2. Nós vamos ler agora. Versículo 1. Veio a mim a palavra de Adonai, ou do Criador. Versículo 2. Ser humano, diga ao príncipe de Tiro que Adonai Elohim diz: porque você é tão arrogante e porque disse, eu sou um Deus. Então, Tiro, o rei de Tiro, ele se considerava Deus e ele falava, eu sou um Deus. Eu me assento no trono de Deus, cercado pelo mar. Ou seja, ele fez do trono dele, ele equiparou o trono dele como se ele fosse o próprio Deus no trono do Criador, no trono da morada do Criador, que não é templo físico. Todavia, você é um homem, o Criador fala para ele, você é um homem, não Deus, ainda que pense que é como Deus. O rei de Tiro atribuiu todas as suas conquistas, e não foram poucas, todas as suas riquezas, que também não foram poucas, e toda a sua sabedoria, que também não era qualquer sabedoria, a sua própria capacidade, chegando ao ponto de se achar como Deus, e comparou seu trono como o trono do Criador, trono esse que não é terreno, mas a morada, de fato, do Criador, que não é templo físico. Paulo usa essa mesma comparação para mostrar aos Tessalonicenses
que o filho da iniquidade terá o mesmo orgulho, a mesma soberba, e que se achará um Deus. Ele se assentará no templo do Criador, que somos nós, e não os templos de pedra. Ele conseguirá isso através da tecnologia. Estará dentro de cada pessoa, controlando a todos. Mas isso não é assunto central do vídeo. Pessoal, um recadinho bem rápido. Caso você não seja inscrito no canal e queira acompanhar a série sobre o arrebatamento, peço que te inscreva e ative as notificações escolhendo a opção Todas. Dessa forma, toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado. Peço também que ao final do vídeo deixe o seu gostei ou não gostei. Também aqui no canal temos uma playlist sobre o dízimo. Caso tenha alguma dúvida sobre o assunto, basta acessar. Subtítulo: O caráter do homem da iniquidade e a sua derrota. Observe que nós lemos até agora os dois primeiros assuntos, que é a vinda e o encontro. E agora a gente vai falar do homem da iniquidade. Versículo 5. Vocês não se lembram de que, quando ainda estava com vocês, costumava lhe falar dessas coisas? Que coisas? Paulo não fala aqui, como se tivesse um corte. Ele não explica o que é. Do versículo 5 para o 6 é como se tivesse tido um corte e a gente não consegue saber que coisas ele está falando. Versículo 6. E agora vocês sabem o que o detém. É como se nesse intervalo lhes falar dessas coisas, costumava lhes falar dessas coisas, e agora vocês sabem o que o detém. É como se nesse intervalo ele tivesse falado, mas por algum motivo isso não nos foi passado, isso foi retirado das Escrituras. Estou usando como um exemplo. E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado. Ele quem? O anti-Messias, no tempo devido. Mas o que o detém? Paulo ainda não está falando o que o detém. Até aqui não conseguimos saber do que Paulo está falando, que está detendo, ou seja, segurando a revelação do anti-Messias. Versículo 7. Porque esta separação da Torá opera em segredo, mas permanecerá oculta até que o que o detém seja tirado do caminho. O que o detém? Paulo continua nos deixando no vácuo. Não fala o que detém. Então, como a grande maioria pode afirmar que o que o detém é o Espírito Santo? Ou a Igreja? Ou, como muitos dizem, o anjo Miguel? Ou seja lá o que for? Tudo o que for falado aqui sobre essa palavra é simplesmente achismo, porque não fala, não especifica o que está detendo. Você pode achar que é o Espírito Santo, você pode achar que é a igreja, você pode achar que é o anjo Miguel, seja lá o que for, mas você não pode afirmar que é. Aqui não nos diz, está em segredo, e permanecerá oculta até que o que o detém seja tirado do caminho. Então a gente não sabe o que está detendo. Está oculto isso para nós. Muitos ainda afirmam que o detém é justamente a apostasia. Porém, não é isso que está falando. Observe que no final do versículo 3, você terá a seguinte frase: e de ter sido revelado o homem que se separa da Torá, o destinado à perdição. Então, o sujeito nessa frase, daqui para frente, passa a ser o homem da iniquidade. Observe o título: A vinda do Messias, a revelação da apostasia e o homem da iniquidade. Os textos que acabamos de ler falam primeiramente sobre a vinda do Messias, depois o encontro nas nuvens, arrebatamento, depois a apostasia e, por fim,
o homem da iniquidade. Logo, na frase "e de ter sido revelado o homem que se separa da Torá", o destinado à perdição, o sujeito aqui é o homem da iniquidade. No versículo 7, ainda podemos ver que o que detém é o que opera em segredo, mas não sabemos o que é isso. É um mistério, porque permanecerá em segredo até que seja tirado. Então, não é para a gente saber, ponto final. Se fosse para a gente saber, estaria na palavra do Criador, mas isso não está revelado. Então, não é para a gente saber o que o detém. Isso é um mistério. Versículo 8. Então, aquele que incorpora a separação da Torá, ou seja, o antimessias, será revelado. Aquele a quem o Senhor Yeshua matará com o sopro de sua boca e destruirá pela glória de sua vida. Observe que o antimessias só aparecerá quando o que o detém for retirado. Não está falando aqui que o antimessias aparecerá depois que houver o arrebatamento. Por exemplo, como muitos dizem que o Espírito Santo e a igreja, no caso, serão retirados no arrebatamento. Não é isso que está falando aqui. Quem vai ser revelado aqui será o antimessias. Então, quando o que o detém, que não sabemos o que é, for retirado, ele, o antimessias, aparecerá. Versículo 9. Quando esse homem que invalida a Torá vier, quando o antimessias vier, o adversário lhe dará poderes para realizar todos os tipos de falsos milagres, sinais e maravilhas. Quem é o adversário do homem da iniquidade? O próprio Criador. Ele mesmo dará poderes ao homem da iniquidade para que então se cumpra a sua própria palavra. Versículo 10. Ele quem? O Criador, o capacitará a enganar de todas as formas ímpias, os que rumam, os que andam, digamos, os que rumam, os que andam à destruição, porque não receberam o amor pela verdade que poderia salvá-los. O próprio Criador capacitará o antimessias a enganar os que andam, os que seguem a destruição, os que amam a mentira, porque não querem a verdade da salvação, porque eles têm prazer na impiedade, têm prazer em tudo o que vai contra o Criador. Isso também já aconteceu na história da Bíblia, quando o próprio Criador endurecia o coração de Faraó, ou seja, mesmo que Faraó fosse livre, entre aspas, para libertar o povo escolhido por Deus, para liberá-los para seguir em frente, seguir o seu caminho, o Criador não lhe permitia fazer essa escolha, forçando-o a agir como agiu. Versículo 11. Esta é a razão pela qual o Criador os faz desviar. Então, quem faz essas pessoas desviarem? É Satanás? É o diabo? Ele não tem poder para isso. É o próprio Criador. Para que creiam na mentira. O próprio Criador desvia essas pessoas para que eles creiam na mentira. Versículo 12. O resultado será que todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na impiedade, serão condenados. O que mais a gente vê hoje em dia são as pessoas tendo prazer em viver uma vida contrária aos ensinamentos do Criador, em qualquer sentido, seja na homossexualidade, seja no roubo, seja na mentira, nas traições, e eu poderia dar muitos exemplos. O que mais temos hoje são pessoas que sentem prazer naquilo que não vem do Criador. Eu gostaria de agradecer a todos que ficaram até o final do vídeo. Nos encontramos na próxima semana com mais um vídeo sobre o tema arrebatamento.
Que o Criador abençoe a todos e fiquem todos na paz. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Ah, e viste Abraão? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou.